Boa noite, pessoal. Que turma bonita, turma cheia. Na última vez que eu estive aqui, tinham menos alunos, né? Acho que uns 3, 4 pingados aí. Que bom. Isso mesmo, entraram o ano com foco, objetivo. Isso é muito bom, né? O nosso tempo passa muito rápido e temos que aproveitá-lo, né? Muito bem, então eu preparei uma aula introdutória, tá? Para a gente conversar um pouquinho a respeito dessa redação das carreiras militares, tá? Ali tá escrito turma ESA, mas na verdade são carreiras militares. Era um material que eu tinha e daí o pessoal acabou esquecendo. Eu só reenviei o e-mail, alteraram a data e não alteraram o carreiras militares, que agora nós temos, né? Não é só para a ESA, certo? Então vamos lá, o que eu pus aqui? Já está descrito ali em cima, ESA SpaceX dissertação. Como que é a planilha? Como que é a correção? De onde a banca parte para corrigir o texto de vocês, né? Então, assim, eu tenho recebido alguns alunos da ESA com textos bem legais. Até alguns alunos têm perguntado, professor, eu posso fazer um texto no padrão Enem? Porque muitos de vocês estão se preparando para o Enem, estão se preparando para algumas universidades por aí. Então, assim, algumas coisas a gente consegue adaptar, né? Algumas coisas a gente consegue adaptar, mas vocês irão perceber por esse material inicial e por um modelo de redação que eu trouxe, que assim, nem tudo a gente consegue adaptar do Enem. Certo? Então, a primeira dúvida dos alunos, eu posso usar a mesma dissertação, o mesmo esqueminha que eu aprendi para as carreiras militares? Não dá totalmente, tá? Mas você pode usar algumas coisas sim. Então, vamos lá. Primeira coisa que a banca leva em consideração, seguindo ali no material, diz assim. No tema, dentro do quesito tema, o que ela vai avaliar? A colocação do título, a correta interpretação do tema central, a capacidade de reflexão, o não tangenciamento, desvio ou fuga parcial do tema. Então, vamos parar aqui um pouquinho. Primeiro, a questão do título ela é interessante. Os alunos questionam sobre o título, né? O título, ele precisa resumir a tua ideia central. Ele precisa resumir o tal objetivo do teu trabalho. A própria banca taxa como trabalho aquilo que você vai fazer. Taxa como trabalho. Qual é o objetivo que você tem para esse texto, para essa produção? Tá? E aí, claro, o tema central. Um dos erros cometidos, depois eu vou discutir um pouquinho ali sobre o tema da ESA do ano passado e o tema também da SpaceX, é assim, a discussão em torno do tema central. Se eu desviar do tema central, eu posso ser penalizado. Então, entender, compreender o que o tema quer, tá? Outra coisa, capacidade de reflexão. Essa capacidade de reflexão, ela é bem interessante. Para quem tem vindo na oficina, eu tenho mostrado algumas coisas, eu tenho fiquei de mandar para um aluno hoje, está até na minha agenda, mas eu não consegui, porque eu fiquei quase o dia todo aqui em Cascavel. Eu não me lembro quem que eu atendi, acho que foi você, né? Fiquei de mandar uma lista de citações mesmo, de filósofos, sociólogos, historiadores. Às vezes é legal que você tenha uma carta na manga, né? Só que o que acontece? Eu até mostrei, então, para ele que veio na oficina. Eu falei, não adianta você jogar a citação. Você tem que refletir sobre ela, amarrar aquela citação. Tá? Depois eu vou comentar com um exemplo com vocês. Amarrar a citação diante daquilo que você está discutindo. Tem que fazer uma analogia, uma comparação. Então, essa reflexão é só se você lê, se você treina, né? Se você realmente busca compreender aquilo que você está escrevendo, é que você consegue fazer. Então, essa capacidade de reflexão, a banca valoriza muito. Eu me lembro de uma participação com o professor Arruda, que nós fizemos um evento online, numa super revisão, e ele entrou rapidinho ali comigo, e ele falou assim, que ele se admirava das notas, que a maioria dos concorrentes aí para a ESA, SpaceX não conseguem a nota 5. Então, assim, é um índice altíssimo de alunos que não conseguem a nota 5. O que é isso?
né? Então, vamos ver. Capacidade de reflexão, primeira coisa. O não tangenciamento, que é o desvio, a fuga do tema. O que acontece aqui? Esse não tangenciamento, o que é tangenciar uma redação? É quando você fica patinando, você não desenvolve. Você fica, sabe aquele famoso chavão girando em círculos? Tá? Isso é tangenciar. Então, nós temos que obter uma capacidade de desenvolver, progredir o nosso texto. Tá? Então, a avaliação também será feita na estrutura dissertativa, introdução, desenvolvimento e conclusão, em que não haja característica de relato puro, pela incidência recorrente ou pela predominância de verbos no pretérito. Então, não dá para usar verbos no pretérito, que é o nosso passado, vamos dizer assim. As discussões, elas têm que ser feitas no presente, sempre no presente. Tá? Gerúndio, professora, posso usar? Que eu corrijo muitos gerúndios. Evite, porque o gerúndio é um tempo sem tempo. Né? Eu digo, usa gerúndio aquele aluno que não consegue usar um tempo presente e dar ênfase às suas ideias. Tá? Então, use o tempo presente, que é o nosso tempo dissertativo. Depois, olha o que a banca vai avaliar. Na introdução, a apresentação do assunto geral, direcionamento ou delimitação do tema e o posicionamento do candidato ou o objetivo do trabalho. Alguém vai falar assim, nossa, professor, trabalho, nós vamos fazer um trabalho? Sim. O que é um trabalho para essa banca? É a sua produção. A produção do seu texto é o trabalho. Então, lá na introdução, você precisa direcionar esse trabalho. Qual é o objetivo que você tem para discutir o tema? Você vai discutir por qual viés? Qual é o seu posicionamento? Né? Depois vocês vão ver na prática o que seria essa discussão, o que seria essa apresentação do objetivo do trabalho. Né? No desenvolvimento, a abordagem do tema, a apresentação de, no mínimo, 2 ideias força. E o aprofundamento necessário para alicerçar cada uma delas, a clara intenção persuasiva, o grau de conhecimento, maturidade e capacidade de abstração mental. Por que, então, será que a maioria das notas não atinge 5? Porque a banca avalia, vocês vão ver depois no modelinho que eu trouxe, essa ideia força. O que é uma ideia força? O que a banca trata como 2 ideias força? Quando você tem uma introdução, quem está treinando para o Enem, por exemplo, tem lá uma introdução, tem um tema para ser discutido e os professores de cursinho hoje orientam o quê? Se a gente pegar os modelos de nota 1000 do Enem, né, os modelos nota 1000, eles têm lá sempre 2 ideias força. São 2 argumentos que você expõe na introdução e que você vai discutir um em cada parágrafo no meio do texto. Então, essas ideias força, isso aqui é da planilha lá da ESA-SPSEX, eles trabalham com isso. E mais uma coisa interessante, o aprofundamento, tá? Eles querem que você aprofunde no assunto. Que não trate o assunto de maneira rasa. Aí vocês vão falar, meu Deus, essa professora está falando grego, o que é isso? Como assim que eu vou? Como que é aprofundar no assunto? O que é não tratar de maneira rasa? Tá? A gente vai chegar lá, nós teremos várias aulas de redação. E aí, o que acontece? A intenção persuasiva. O que é a intenção persuasiva? É você persuadir a banca, convencê-la de que o seu argumento tem validade. Sabe o que é persuadir? É você ter a capacidade de desenvolver um texto com uma maturidade tal que você convença, por exemplo, a banca que o seu texto é bom, mesmo se a banca discordar de você. Né? Há textos, há algumas brechas ali nos temas que abrem para discussão. Por exemplo, a redução da maioridade penal. Né? Eu, professora Isabela, eu faço parte de uma banca. A banca em que eu trabalho é de uma universidade pública, tá? E aí
trabalha com 3 gêneros distintos: artigo de opinião, carta do leitor e comentário interpretativo crítico. Somos 40 corretores. E é bem interessante, porque nós temos, principalmente, eu fico no grupo da medicina, nós temos textos excelentes. Né? Pensa no trabalho que dá para você tirar 1 ponto, 2 pontos. Você pensa assim, meu Deus, a vaga da medicina é tão concorrida, né? 1 ponto que você tirar do aluno, você está prejudicando. Mas não é tirar do aluno. O que você vai avaliar? Né? E aí é interessante que há alunos com poder de persuasão, que você lê o texto deles e você fala assim, meu Deus, eu não concordo, mas esse texto está muito bom. Nós já tivemos temas muito polêmicos. Né? Muito polêmicos. E quais são esses temas polêmicos? Aqui, por exemplo, a gente pode falar de agrotóxico. Tem gente que acha que realmente o uso hoje do agrotóxico é prejudicial. E aí, quando caiu o agrotóxico na banca em que eu trabalho, quantos alunos defenderam o uso de agrotóxico? Precisa para produzir. E aí? Hã? Aborto, arma de fogo, meu Deus, dão textos maravilhosos. E aí o aluno precisa persuadir a banca. A ponto de a banca, mesmo que não concorde com o posicionamento dele, ela fala, não, o texto é bom. Eu não concordo, mas ele usa bons argumentos. Né? Ele usa bons argumentos. Então, é isso que você tem que fazer. E a banca nunca vai levar o lado pessoal para o texto. Ela vai avaliar com que maturidade você desenvolveu aquele tema, com que argumentos você desenvolveu, e qual o seu poder de persuasão. Enquanto adolescente, no caso de vocês, críticos, atuantes em sociedade, sujeitos, donos da própria palavra. E o que acontece, talvez, para nessas carreiras militares a nota ser tão baixa? Talvez falta o aluno se entregar realmente para o texto. Né? Ou ler mais. Não é ler qualquer coisa, é se deparar mesmo com textos bons, artigos científicos, artigos que trabalhem com esses temas polêmicos e que discutam os 2 lados, talvez para vocês firmarem uma intenção, tentarem pensar, e agora, se cair um tema desse, para que lado eu vou? Eu defendo ou eu condeno o aborto? Eu defendo ou condeno o porte e a posse de armas? E aí, que argumentos eu tenho? Então, se você não ler textos diferenciados, você nunca vai conseguir formular um pensamento maduro. E é isso que a banca espera de você. Não é simplesmente cair o tema e falar, eu nunca li nada disso, vou escrever alguma coisa aqui porque eu nunca li nada. Então, não é assim. Nós temos que ler. Tá? Nós temos que ler. E aí, essa intenção persuasiva vem claro, olha lá, acompanhada do grau de conhecimento, que vai adquirir como? Lendo artigos sobre inúmeros temas. Maturidade. Como você vai desenvolver maturidade na escrita? Escrevendo. Escrevendo. Escrevendo, vindo para correção. Nós temos alunos aqui que estão lá todo... É sábado ou sexta? Sábado de vocês, né? Todo sábado. E aí, a cada dia desenvolve mais. Então, é assim que nós temos, né? Precisamos insistir. A capacidade de abstração mental. Eu leio um tema e agora eu não consigo tirar nada. Então, você tem que dar o seu máximo, buscar aquilo que você leu num lugar, buscar o que leu em outro, buscar o que aprendeu na aula de história, né? Buscar uma colocação que o professor de matemática fez, uma comparação. Né? Então, assim, vocês precisam buscar fazer essa abstração mental, é buscar onde vocês aprenderam as coisas e começar a analisar no texto também isso, né? E aí, uma coisa bem interessante para a gente fechar essa parte do tema é o quê? A conclusão. É aqui onde mais se difere do Enem, né? Já que nós estamos aqui com um público, a maioria de vocês em fase de Enem. E é a pergunta mais comum. A conclusão não pode ser feita como a do Enem. Tá? Por quê? O que acontece lá no Enem? Você tem uma introdução, 2 argumentos bem discutidos, e aí dá para ser igual do Enem, com certeza. Agora, a conclusão do Enem é sempre uma proposta de intervenção.
né? Inclusive tem uma competência valendo 200 pontos só para avaliar a conclusão, lá no Enem. A nossa conclusão é diferente. Ela é só uma conclusão de fecho, de retomada, né? Olha o que diz ali. Na conclusão, retomada do tema, ratificação do objetivo do trabalho e o fecho. Quando você retoma o tema, retomou. De repente, você ratifica o objetivo do trabalho. O que é ratificar o objetivo do trabalho? Dizer de novo, reforçar para a banca aquilo que você já tinha dito, só que com outras palavras, né? Numa próxima oportunidade, vou trazer novamente um texto muito legal, que se chama O Brasileiro do Século. Bom demais, né, Everton? Então, o que acontece com aquele... Gente, é um texto muito bom, é muito bom, vou trazer. Enfim, é um texto que mostra claramente o que é essa conclusão. O texto que nós vamos ver também mostra, mas aquele eu gosto muito, é um texto assim incrível. E aí, olha que legal, você vai retomar o tema, ratificar o objetivo do trabalho, quer dizer, reforçar para a banca aquilo que você já afirmou acima, a qual conclusão você chegou e faz o fecho. O fecho não é dar uma solução, né? O fecho é realmente mostrar a qual conclusão eu cheguei. Com que frase impactante, diferente, eu termino o texto para dizer, então, tudo que eu já tinha dito. Né? Então, são coisas assim, bem interessantes dessa banca. E aí, por que talvez da nota baixa? Porque o aluno se esquece que ele tem uma planilha de correção e ele precisa rever essa planilha para não chegar lá e falar, vou fazer o que eu faço no Enem. Né? Vou fazer o que eu faço lá no ensino médio. Não dá. É uma banca bastante exigente nesse quesito. A linguagem, como todo texto, olha lá. Coerência, coesão textual, clareza, concisão, precisão, naturalidade, originalidade. A correção, que é o respeito às normas gramaticais, de estruturação frasal, que são adequadas a um texto dissertativo, com períodos gramaticalmente íntegros. A impessoalidade, a utilização da norma culta da língua. Então, aqui é uma coisa assim. A primeira pessoa, tá? Dá para usar a primeira pessoa no plural? Até dá para usar, tá? Mas a preferência para o texto dissertativo é a terceira pessoa. Então, fica a critério de vocês, com opção sempre pela terceira. E outra coisa, cuidado com o você, que é um pronome de tratamento, né, que algumas pessoas usam, tentando alertar, né, para algum problema social, por exemplo, que está sendo discutido. Nunca diga você. Você precisa se conscientizar, é preciso que você se conscientize. Não, esqueça isso. A sociedade deve se conscientizar. A população, o cidadão, nunca você. Né? Verbos no imperativo também, que dão aconselhamentos, não use. O que são verbos no imperativo? Faça isso. Ouça, conscientize-se, reclame, denuncie. Não, você não vai você não vai dar ordens para o leitor. Não use, tá? Depois, ó, repetições, marcas de oralidade. A gente costuma repetir alguns termos. Ah, professora, eu repito lá umas 3 vezes durante o texto, 4, porque eu não tenho sinônimos para tal palavra, professora. O tema é sobre tal. Não, tudo bem, não tem problema. Agora, o que não pode é num parágrafo, às vezes, você repetir 2, 3 vezes a mesma palavra, a mesma expressão. Não é só... Expressão seria dessa forma, desse modo. Às vezes são coisas tão parecidas que quando a banca lê, ela já vê que está repetitivo. Né? Então, tem gente que intensifica demais o uso desses pronomes demonstrativos. Esse. Né? Desse, dessa, essa. Na hora que a banca lê, ela já percebe. São repetições. Coloquialismo, gírias, clichês, aquelas frases que todo mundo diz.
expressões, né, que todo mundo usa, gírias, também evite. Omissão de ideias de transição lógica, analogias e citações inconsistentes em relação ao tema. Então, tem que cuidar com isso daqui também. Quando fala ali de omissão de ideias de transição lógica, é que tem gente que engole palavras, engole expressão, quando veio, escreveu a frase ou passou a limpo e se perdeu lá no meio. Então, né, tem palavras que não conseguimos omitir. Analogias e citações inconsistentes é quando você traz ali pensadores, textos, obras de arte ou outras desconectadas da proposta. Então, tudo que você citar, se tem um filósofo já que você decorou, vamos dizer assim, não vale um decoreba e apenas a colocação da frase dele. Nós temos que trazer uma amarração. O que ele pensa, porque pensa, o que isso tem a ver com a discussão aqui do meu parágrafo? Por que eu estou citando? Que analogia eu faço? Que comparação eu faço? Né? Então, tudo isso a banca vai observar. Claro, ali na apresentação, sem rasuras, né? A letra padrão da língua, marginação, capricho, tudo isso vai ser utilizado. Letra de forma, a letra cursiva também, isso aí não vai interferir, mas a gente tem que cuidar com algumas coisinhas. Letras maiúsculas, né? A margem, o espacinho, deixa um dedo de margem para começar, né? É ficar se repetindo, entendeu? Um texto prolixo é aquele texto que não diz nada, que fica só se repetindo. Tá? Então é isso. E aí, quando a gente traz ali a apresentação, então lembrar, a gramática bonitinha, tá? A apresentação ali do... vamos ver o que mais. Ali tudo vai explicar em relação à pontuação. Vamos ver. Tá. Então, infringiu regra gramatical, tem uma planilha de pontuação que a gente faz a soma de 3 pontos por erro. Tá? E aí, a penalização máxima atribuída à soma dos erros será de 60 pontos. Né? As penalizações serão assinaladas por linha, sendo que os erros do título serão assinalados na linha 0. Aqui são especificidades que, quando vocês vierem para a oficina, a gente explica melhor. Não cabe muito a vocês entenderem algumas coisas. Se puxar o edital, consegue ver, ou às vezes a planilha, não sei se tem disponível. Tem, né? Mas assim, o legal é que você traga a redação e a gente mostre na oficina mesmo como é que funciona. Quantidade de linhas, sempre manter o total ali de 30 linhas, certo? Se você fizer muito menos ou muito mais, então nós teremos problema. 30 linhas é o ideal. Treinem sempre nesse tamanho aí. Né? Pode ser assim, 28, 29, o ideal 30. 0. Qual é, então, o critério para 0? A fuga total do tema, uma modalidade diferente da proposta. Vamos supor que você faça uma narração, um poema. É raro, mas tem gente que faz. Né? Texto ilegível, quando a letra também realmente, quer dizer, a gente não consegue ler, né? Acontece também, acontece. A linguagem ou texto incompreensível, texto em poesia, com menos de 17 linhas ou com mais de 38, já é 0 automaticamente. E a reprodução literal de trechos do texto de apoio. Então, não dá para ficar copiando. Tá? Você pode citar um índice, um dado, e daí fazer toda uma análise em torno daquilo, uma explicação, uma coisa sua, posicionar-se a respeito daquilo. Mas não reprodução literal. E para eliminação, eu acho que isso daqui, vamos ver. Correção da redação é realizada utilizando-se de um processo de mascaramento da identificação do candidato. É a identificação. A identificação da redação pelo nome, número de inscrição, qualquer tipo de sinal intencional ou não, que possibilite a identificação do candidato pela banca de correção, implicará a eliminação do candidato.
Tá? Então, isso daqui tem gente que fala assim, gente, mas não tem lógica, porque tem muitos zeros por causa disso. E a gente que é da banca, a gente tem dó de zerar. A gente tem dó. Ninguém gosta de dar um zero. Na banca em que eu trabalho, a gente sempre, quando acontece alguma coisa que tem que zerar, a gente passa pelo coordenador, entendeu? É uma dupla que corrige, conversa com a dupla, vê se realmente não tem como salvar o candidato. Mas tem coisas que não tem como. Essa coisa de identificação, se ele puser um asterisco lá, ele está eliminado. Entendeu? Se pediu para assinar, no caso da banca em que eu trabalho, pede para assinar como leitor ou leitora. Né? Vamos imaginar. Então, se ele colocou lá um leitor amigável, já é zero. Já é zero. Tá? Se ele colocar Maria, vamos supor, é Maria ou João, e ele colocou Maria das Dores, é zero. João da Silva, é zero. Então é assim, pediu para assinar daquela forma, é daquela forma. E o de vocês, mesma coisa, não assinem, não façam nada. Vamos para a nossa proposta, porque daí a nossa aula vai ser um pouquinho diferente hoje, já avisaram vocês, né? Eu vou trabalhar explicando essa proposta, mostrando para vocês um modelinho de texto, tá? E aí tem algumas propostas aqui ao final para vocês tentarem produzir. E quem já tem alguma coisa escrita ou tem dúvidas, eu vou fazer um atendimento, né? Eu vou ficar aqui, vou sentar e aí nós vamos revezando, atendo tiro as dúvidas, olho alguma escrita, produziu o primeiro parágrafo, a introdução, pode me mostrar. Então a gente vai fazer essa aula produtiva hoje, uma aula um pouquinho diferente, tá? Eu só daí vou contar com a ajuda dos meninos aqui, dos monitores, para a gente organizar, né? Claro que nem todo mundo participa, tem gente que prefere ficar lá no cantinho produzindo, mostrar o texto num outro momento, mas às vezes pode ser que dê tumulto. Então, daí a gente organiza e faz aí uma ordem ou alguma coisa do tipo, tá? Então, essa proposta, veja bem, ela é uma proposta que eu gosto muito, porque ela trabalha com temas no viés das nossas carreiras militares, né? E ela discute um tema polêmico. Vamos entender qual é esse tema. Então, tem aqui a imagem que não está muito nítida, talvez, mas é a imagem de um shopping, de um centro de compras, né, com vários andares, pessoas com sacolas, transitando nas escadas. E aí a frase diz assim, ali no próprio anúncio: aproveite o melhor que o mundo tem a oferecer com o cartão de crédito X. Então, está lá a propaganda de um cartão de crédito que não aparece o nome. Embaixo diz assim: esta é a reprodução, aqui sem marcas normais dos anunciantes, que foram substituídas por um X, de um anúncio publicitário real colhido em uma revista publicada já há algum tempinho, olha lá, 2012. Mas a proposta é bem atual. Como toda mensagem, esse anúncio, formado pela relação entre imagem e texto, carrega pressupostos e implicações. Se observarmos bem, veremos que ele expressa uma determinada mentalidade, projeta uma dada visão de mundo, manifesta uma certa escolha de valores e assim por diante. Redige uma dissertação em prosa, na qual você interprete e discuta a mensagem contida nesse anúncio, considerando os aspectos mencionados no parágrafo anterior. E, se quiser, também outros que julgue relevantes. Procure argumentar de modo a deixar claro o seu ponto de vista sobre o assunto. Aí só tem algumas instruções, inclusive estão até cortadas, mas não tem problema. Bom, veja que aqui nós temos uma propaganda, temos para aproveitar o melhor que o mundo tem a oferecer com um cartão de crédito. Qual é o tema, gente? Imagem, consumo. Alguém chuta alguma coisa diferente? Venda, pode ser, né? Quer dizer, quando a banca dá um tema aberto assim, para você analisar, claro que aqui daí a gente vai discutir o tema como se fosse realmente ali o que caiu, né? Mas veja, ele dá uma proposta, dá um anúncio e coloca a lógica de aproveitar o melhor que o mundo tem a oferecer com um cartão de crédito. Quer dizer, ele induz ao consumismo, ao consumo,
como se o melhor da vida fosse consumir, ter um cartão de crédito na mão e ir para o shopping, fazer compras, né? Hã? Futilidades também, pode ser. Olha que bacana esse texto feito a partir desse tema. Virem ali a folha, né? Durabilidade do desejo. Foi o título. Depois a gente analisa se esse título ficou legal ou não, porque a prova de vocês pede título, né? Olha como ele começa. A igreja diz: o vício e o luxo são capazes de arruinar uma vida. A sociedade contemporânea entrou em um momento em que o consumo tornou-se vício e luxo. Ascende socialmente aquele que aumenta a renda e o consumismo. Diante dessa ideia, contudo, a sociologia interpõe. O vício e o luxo são consequências de uma vida arruinada e frustrada, na qual a insatisfação é curada por curta duração pelo consumo. As leis de mercado imperam no cotidiano, diante do enfraquecimento do Estado-nação frente ao capital. A lei que vigora é a do desejo, sempre presente para que o consumo não cesse. A necessidade vinculada ao desejo acontece através da propaganda, a qual cria um universo imaginário. A beleza e os padrões da época sempre estão presentes, em que o leitor materializa seus desejos insatisfeitos da vida diária. Os shoppings, por exemplo, são propagandeados como locais seguros, separados da violência e da pobreza, portanto, ótimos para frequentar. Observa-se, entretanto, que a ordem e a segurança propostas eram papéis do Estado. Constata-se, então, que o privado invadiu o público, ou seja, as leis de mercado enfraqueceram o Estado. Nesse contexto de estímulo ao consumo, a imagem e o desejo inundam e influenciam a vida diária. A imagem é construída mediante objetos consumidos. Uma pessoa bem vestida, por exemplo, é bem recebida nos lugares. Portanto, um processo de reificação, os objetos tornaram-se um interposto para as relações pessoais. Além disso, Zygmunt Bauman ressalta o fim da procrastinação, prática cultural na qual a satisfação era adiada, mediante um esforço contínuo para um poder de consumo maior no futuro. Segundo o sociólogo, a fragilidade de emprego devido à flexibilização conseguinte do avanço tecnológico não assegura o futuro. Por isso, a satisfação deve ser instantânea e não adiada. Então, a durabilidade do esforço, típico da modernidade sólida, foi transferida para a modernidade líquida, que pela durabilidade do desejo. Em consequência disso, há uma evidente mudança de paradigma na sociedade. Marilena Chauí aponta que o produto consumido possui um paradoxo. Ao mesmo tempo que dá igualdade, todos consomem a mesma coisa, gera um individualismo especial. Esse traço individualista do consumo pode se transferir para os laços humanos. Sendo a satisfação instantânea e de curto prazo, o descarte é rápido. Então, os valores sólidos e duradouros, como o amor, a amizade, a tolerância, se liquefazem, tornando o homem mais impaciente, intolerante, frustrado e descartável. A sociedade contemporânea se caracteriza, portanto, por ser uma sociedade do consumo, já que as leis de mercado preponderam. Diante disso, a imagem, a propaganda e o desejo tornaram-se mais presentes e necessários, o que implica numa mudança de paradigma na qual os valores sólidos se liquefazem e o vício do consumo e o luxo se tornam ideais a serem buscados para uma imagem valorizada na sociedade. É um texto que tiraria nota máxima na ESA e na SpaceX. Por quê? Olha, se a gente voltar para a planilha, vocês não precisam nem voltar, vocês podem só ficar no texto, tá? Se eu perguntasse para vocês, a pessoa interpretou bem o tema central? Sim. Ela teve uma capacidade de reflexão? Houve uma reflexão, né? Houve uma estrutura dissertativa de introdução, desenvolvimento e conclusão? Sim. Apresentou o tema, posicionou-se,
traçou um objetivo para o seu texto? Sim. Se vocês olharem ali, ó, ela começa com uma citação, ela diz que a igreja diz. Ela não chega a dizer quem da igreja diz, se é a Bíblia, o que é, deve, né, com certeza ali versículo, deve estar em algum capítulo. Né? Ela diz, a igreja diz, o vício e o luxo são capazes de arruinar uma vida. Já começa impactando o leitor. Professora, eu posso começar assim? Claro que pode. Você tem que impressionar a banca. Como você vai impressionar? Sendo diferente dos outros. Né? Então, se ela começa já com uma citação, a igreja diz, e aí lança a citação. Daí ela discute, olha lá, a sociedade contemporânea entrou em um momento em que o consumo tornou-se vício e luxo. Não é, gente? Não tem imagem de um shopping ali? Não tem a venda do cartão de crédito? Hoje qualquer pessoa tem cartão de crédito. E também, diante disso, tem muitas pessoas que, viciadas no luxo, estão endividadas. Não é? Estão endividadas. Estão usando aquilo que não podem, estão parcelando aquilo que não precisa ter. Quantas pessoas vocês conhecem, até a gente mesmo, né? Que tem vontade de ter o bendito iPhone, que tem vontade de trocar a cada geração. E trocam. E nós temos pessoas no nosso meio, eu conheço uma pessoa que está realmente com a doença do consumismo, né? Mas tem pessoas consumistas que não chegaram ao nível de doença, mas quando isso prejudica a vida dela num setor, né? Então tem pessoas que realmente, né, estão num ponto desesperador. E aí essa pessoa continua assim, esse aluno. Acende, tá vendo que ele não põe introduções nas frases dele, nas orações, ele já vai direto. Ó, acende socialmente aquele que aumenta a renda e o consumismo. Ele começou com 3 períodos impactantes, sem colocar nenhum conectivo, só agora que ele coloca. Diante dessa ideia, contudo, a sociologia interpõe. O vício e o luxo são consequências de uma vida arruinada e frustrada, na qual a insatisfação é curada por curta duração pelo consumo. Ele traçou um objetivo para o texto dele? Sim. Ele colocou ali no texto a discussão sobre o vício e o luxo, e até coloca ali a ideia de que nós temos, geralmente, a pessoa viciada nessa questão ali, no consumismo, ela tem uma vida arruinada e frustrada. E aí, como que ela se cura? Uma cura de curta duração. Vai lá e compra. Tá? Daí, lá na proposta dizia assim, na proposta não, na planilha de correção, fala que o aluno, na introdução, então ele tem que direcionar o tema, posicionar-se e delimitar o objetivo do trabalho. Ele mostrou um posicionamento, uma opinião sobre o tema? Mostrou. E aí ele começa a discutir. É um texto complexo? É, mas olha que interessante. Ele tem algumas ideias força, talvez não tenha só 2, ele trabalha com 3 parágrafos de desenvolvimento. Ali fala no mínimo 2 ideias força. Se ele pôs 3, ótimo. Vocês podem trabalhar com 2, não tem problema. Ele aprofundou para alicerçar as ideias? Ele aprofundou, tanto que a gente não consegue nem acompanhar direito o raciocínio dele. Professora, mas como eu chego lá? Treinando, lendo, buscando. Né? E por que eu estou usando o gerúndio? Na redação não pode, mas eu posso usar aqui na minha oralidade. Porque é isso mesmo, é algo contínuo. Você pode chegar a um nível mais complexo de redação, assim como a sua banca exige, se você tiver um processo contínuo de aperfeiçoamento, de leitura, de abstração mental, lendo alguns raciocínios sobre o que filósofos dizem sobre os temas atuais. Né? Depois eu vou só comentar com vocês, por exemplo, o tema, também quem quiser treinar, o tema da SpaceX e da ESA, do ano passado.
Dá para tentar pensar em alguma coisa. E aí, voltando ali para o nosso texto, então, o que precisava ter? Intenção persuasiva, conhecimento, maturidade. Vocês acham que é um tema maduro? É um texto maduro? Até demais. Até demais. É um texto muito maduro. Né? Parece um professor com toda a experiência escrevendo. E é texto de aluno. Neste caso, é tema de vestibular, do vestibular da FUVEST. Ó, se vocês observarem aqui do lado, FUVEST. Que é uma banca complexa, assim como a banca de vocês. Tá? Então, ali no primeiro parágrafo do desenvolvimento, olha as afirmações que ele fala. As leis de mercado imperam diante do enfraquecimento do Estado-nação frente ao capital. Olha, isso, como diz a banca assim, ó, um grau de abstração mental, de maturidade, de conhecimento, né? Diferente, talvez, de tudo que a gente já analisou. A lei que vigora é a do desejo, sempre presente para o consumo, para que o consumo não cesse. A necessidade vinculada ao desejo acontece através da propaganda, a qual cria um universo imaginário. E ele dá exemplo, ó, entre parênteses, a beleza e os padrões da época sempre estão presentes, em que o leitor materializa seus desejos insatisfeitos na vida diária. Ele olha a propaganda daquele shopping, a propaganda do cartão de crédito, e ele fica louco e ele quer consumir, né? E olha só como a pessoa coloca essas ideias de maneira leve ali, interessantes. E ó, os shoppings, por exemplo, são propagandeados. E aí coloca aqui uma abstração mental bem diferente, como locais seguros, separados da violência e da pobreza. Tipo assim, se eu vou para o shopping, eu estou livre da violência e eu vou ser considerado rico. Porque quem vai para o shopping é rico, não quero ser considerado pobre. Tem gente que vê o shopping como status. Usa a melhor roupa, tem a roupinha para ir para o shopping, precisa comprar o tênisinho que todo mundo está usando, tem que ter lá a blusinha, tem que ter um casaquinho amarrado na cintura, né? Tem que ter a meia tal, uma sainha, para parecer com as menininhas riquinhas que vão para o shopping. Não é assim? Eu trabalho com adolescente de escola pública, eu sei como funciona. E quando a gente, como eu moro numa cidade de interior, quando a gente combina de pegar o ônibus da prefeitura para vir para o shopping, é uma loucura. Elas fazem compras para vir para Cascavel. Porque foge da realidade delas. Para onde que elas vão? Para o shopping. Trazem o dinheiro para comprar um livro. Isso é legal, porque eu tenho alguns alunos do ensino médio, principalmente, que a primeira coisa que eles falam para o pai é para dar dinheiro para comprar um livro na livraria. Daí o professor já fica feliz, né? Mas veja que interessante. E esse aluno que faz esse texto, ele consegue fazer esse raciocínio. O shopping como um lugar seguro, separado da violência e da pobreza. Um lugar de status. Né? Um lugar de rico. Né? E aí, portanto, ótimos para frequentar. Veja que ele faz algumas colocações, ele se posiciona. Tá? Depois, avançando um pouquinho para a gente não se delongar, lá na linha 15, ele começa o segundo parágrafo dele. A segunda parte da análise. Nesse contexto de estímulo ao consumo, a imagem e o desejo inundam e influenciam a vida diária. Então, agora ele fala, nesse contexto de estímulo, a imagem e o desejo inundam a vida. A imagem é construída mediante objetos consumidos. Agora ele já vai para qual é a próxima ideia-força dele? A ideia dos objetos consumidos. Que isso vai dar o quê para ele? Status. Né? Uma pessoa bem vestida é bem recebida nos lugares. E aí ele fala do processo de reificação. Que processo é esse? Os objetos tornam-se um interposto para as relações pessoais. Dependendo da roupa que eu uso, eu sou uma pessoa. Esse processo de reificação. Olha que interessante, gente. Isso é o que a banca quer de vocês. Algumas abstrações mentais assim. Um grau de maturidade assim. Não é para olhar esse texto e falar assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer um texto desse. Não, é para tomar como modelo e assumir algumas coisas para vocês. Né? Se vocês têm um foco, vamos ler algumas coisas melhores.
Vamos pedir para o professor de história um livro bacana. O professor de história geralmente entende de filosofia. Professor, eu quero entender um pouco mais de filosofia para eu fazer um raciocínio aqui, ó. Porque eu li um texto que a fulana citou Bauman, citou a questão da liquidez. Eu quero entender isso. Que livro eu posso ler? Né? Vão para a internet, pesquisem. Isso é legal, desenvolver um pouquinho o processo de leitura. Né? E aí, ele fala então desse processo de reificação, daí ele cita o Bauman. Bauman ressalta o fim da procrastinação, prática cultural na qual a satisfação era adiada mediante um esforço contínuo para um poder consumir. A gente fala da procrastinação, né? Vocês falam da procrastinação? Falam, né? O que é isso? Abrir mão de algumas coisas agora para usufruir depois. Para que você, diante de um foco, que talvez demore um tempo para chegar ao objetivo, mas lá nós teremos um prazer maior. Né? E às vezes as pessoas não conseguem perceber isso. Né? Vamos ver o que mais. Segundo o sociólogo, a fragilidade, daí ó, ele continua falando do sociólogo, que é esse Bauman. Né? A fragilidade do emprego devido à flexibilização consequente do avanço tecnológico não assegura o futuro. Gente, olha isso aqui. Nossa, né? Então você tem que treinar para chegar nisso também. Lá no 24, para a gente avançar, ele diz, em consequência disso, e aí ele parte para uma ideia-força, trabalhando a consequência. Há uma evidente mudança de paradigma na sociedade. E aí ele cita a Marilena Chauí, que é uma filósofa, aponta que o produto consumido possui um paradoxo. Até a ideia do paradoxo. Tem gente que não sabe o que é o paradoxo. E é uma figura de linguagem bastante conhecida. Né? O que é o paradoxo? É quando ideias, isso, se contradizem. Né? E aí nós temos, por exemplo, ali, vamos ver o que ele coloca. Ao mesmo tempo que dá igualdade, quer dizer, todos consomem a mesma coisa, gera um individualismo especial. Então ele faz uma análise do paradoxo. Olha que legal. Eu estou igual a todo mundo, mas ao mesmo tempo isso gera um individualismo especial. É a análise dele, gente. Às vezes a gente fala, mas professora, eu não concordo. Não, aqui a gente não tem que concordar. A gente está vendo uma redação de aluno que tirou nota máxima num vestibular, que tem uma banca exigente igual a banca de vocês. Então, vocês têm que chegar lá e falar, nossa, mas... Né, a banca tem que falar, mas olha que abstração mental, olha que maturidade, olha que raciocínio interessante. Né? Nós temos que treinar para chegar lá, e vamos chegar. E aí esse aluno trabalha nesse parágrafo com essa ideia. Ele fala que esse traço individualista do consumo pode se transferir para os laços humanos. Sendo a satisfação instantânea e de curto prazo, o descarte é rápido. Né? Então, os valores sólidos e duradouros, como amor, amizade e tolerância, se liquefazem. Viram líquidos, se desfazem. Olha que interessante a comparação que ele faz. Né? E aí, isso torna o homem mais impaciente, intolerante, frustrado e descartável. Isso é posicionamento, isso é maturidade, tá? Então, vamos caprichar para a gente chegar assim, se não nesse, mas num nível muito próximo, para que vocês pontuem bem na banca. E para fechar, isso aqui é bem importante. Veja que ele faz uma conclusão tal qual a banca de vocês espera. Porque ele coloca ali, ele faz um apanhado geral, fecha o texto. A sociedade contemporânea se caracteriza, portanto, por ser uma sociedade do consumo, já que as leis de mercado preponderam. Não foi tudo isso que ele disse explicando acima? Né? Diante disso, a imagem, a propaganda e o desejo tornaram-se mais presentes e necessários, o que implica numa mudança de paradigma, na qual os valores sólidos se liquefazem e o vício do consumo e o luxo se tornam ideais a serem buscados para uma imagem valorizada na sociedade. Ele se atrapalha um pouco na organização ali, ó, porque para mim ele teria que ter invertido um pouco essas ideias.
Mas veja que conclusão ele chega. A propaganda e o desejo tornaram-se mais presentes e necessários, o que implica uma mudança de paradigma. E aí ele discute, em vez dele falar da mudança de paradigma, ele fala o que está acontecendo. Né? Quer dizer, ele fala como está hoje. E aí ele retoma. Então, o que implica uma mudança de paradigma deveria ter sido posto no final. Né? E aí ele coloca, ele resume a ideia dele de forma interessante, essa parte sim está ótima, quando ele diz, qual é hoje então, como que está hoje diante do texto, né? Diante, quer dizer, como se ele falasse, olha banca, então a qual conclusão eu chego? Os valores sólidos se liquefazem, se tornam líquidos, e o vício do consumo e o luxo se tornam ideais a serem buscados para uma imagem valorizada na sociedade. Então, ele fecha o texto, retomando e falando para a banca, olha, diante de tudo que eu expus, eu chego a essa conclusão. Eu reforço. Como? Finalidade? Penalidade? Não sei, não consigo. Ah, tá. Na verdade, lembra que eu falei que alguns reforços ele pode fazer? Então não tem problema. Não tem problema, porque no caso, quando ele cita isso, ele está retomando a ideia descrita lá em cima. Quer dizer, essa expressão, ele talvez não consiga mudar. Ele poderia dizer de uma outra forma, mas talvez não teria o mesmo impacto. Então, ele prefere usar essa expressão. Então, não há problema. O problema da repetição é quando ele cita muitas vezes aquilo, né, e aquilo aos olhos fica realmente nítido que está repetido. Mesmo recente. Uhum. É que ele usou ali na linha 29, é isso que você está dizendo, né? Isso, quando ele fala ali, ó, os valores sólidos e duradouros, como o amor, a amizade e a tolerância, se liquefazem, tornando o homem mais impaciente. Mas aí é importante que quando ele vai lá para o final, no qual os valores sólidos se liquefazem, ele transforma o amor, a amizade e tolerância em valores sólidos. Então ali ele traduziu, ele usa uma expansão lexical para sinônima do amor, amizade, tal, tal, tal. Então, esses se liquefazem, por mais que esteja repetitivo, não fere o princípio do texto da boa escrita. Tá? Não fere. Mas, claro, como sugestão, ele até poderia ter colocado de uma outra forma. Tá? Se tornam líquidos. Alguma coisa assim. Tá? Mas, diante de um bom texto assim, a banca não penaliza. Ela não penaliza. Está tão bom, às vezes passa até batido. Ela fala, não, é retomada mesmo, é o fecho. Entendeu? Ela não penaliza. Tá? Gente, o que vocês têm aqui para ler em casa, ou numa outra oportunidade eu discuto, são vários outros exemplos de textos bem legais, tá? Que vocês podem usar. Inclusive, na página... No meu aqui está como página 9. Tem um muito bom sobre o altruísmo e o pensamento a longo prazo. É um tema ótimo também para a banca de vocês. E aí, vocês podem ler com calma e numa outra oportunidade eu discuto. Tá? Hoje eu vou fazer esse atendimento que faz tempo, que inclusive a coordenadora está pedindo e deu certo de encaixar, então nós vamos fazer esse atendimento. Temos alunos novos que têm dúvidas. Então, numa outra oportunidade, vocês guardem esse material. Vocês guardem esse material. Porque esse tema do altruísmo e o pensamento a longo prazo
É bem legal, vocês podem ler em casa e também tem vários textos, uns melhores, outros menos, né? E aí vocês podem analisar. Eu vou determinar, vocês podem trazer para a oficina, ou podem começar a fazer hoje e me mostrar. Tem gente que vai terminar hoje, tem gente que não vai conseguir, tem gente que vai fazer o primeiro parágrafo. Tem duas propostas. Eu vou explicar as duas e daí só vou falar rapidinho da ESA e da SpaceX. Quem quiser fazer também pode fazer. Na página 14, tem um tema. Vão lá para a página 14. É um material bem extenso, mas é um material bem rico. Guardem, não percam. Tenham sempre uma pastinha para redação, para os temas, para as folhas de redação, tá? Essa proposta fala das utopias. Olha que interessante. Eu não vou ler os textos de apoio. Vocês vão fazer isso enquanto daí eu vou atendendo. Vocês podem, se interessarem, podem ler. Tem vários textos de apoio. E aí embaixo diz assim, na proposta: o conjunto de excertos acima contém um verbete que traz uma definição de utopia, seguido de outros 5 textos que apresentam diferentes reflexões sobre o mesmo assunto. Considerando as ideias neles contidas, além de outras informações que você julgue pertinentes, redige uma dissertação em prosa, no qual você expõe o seu ponto de vista sobre o tema. As utopias, indispensáveis, inúteis ou nocivas? E aí? Né? O que é uma utopia? O que é uma utopia? A gente tem aqui, num primeiro momento, tá? Essa é uma descrição bem detalhada sobre utopia. E aí também, legal, que ali traz o sentido negativo. Tanto o positivo quanto o negativo. Né? Porque a utopia ela está bem relacionada à filosofia e a um conceito de sociedade perfeita. Né? A utopia, que tudo esteja bem, que a paz reine, que não haja violência. Né? Mas a utopia pode ser também sonhos que eu vou conquistar. O lado negativo é aquilo, por exemplo, que nunca vai ser realizado. Que é uma fantasia. Quando você fala alguma coisa para alguém, cara, fantasia, para de sonhar. Acorda. Isso nunca vai acontecer. Então, às vezes, né? Isso é utopia. E vê utopia como algo não realizável mesmo. Já vê pelo lado negativo. E aí tem mais alguns textinhos de apoio bem legais. E aí, para você, as utopias indispensáveis, inúteis ou nocivas? Porque indispensáveis, veja, tem esse prefixo ali na frente. Indispensáveis é porque elas são necessárias. Necessárias. Indispensáveis. Não podemos dispensar. Temos que ter utopias. Nociva, aquilo que faz mal, né? Ser utópico, ter utopia. Ou inúteis, não mudam nada. O ideal, gente, aqui num tema como esse, é você escolher um caminho a seguir. Ou no máximo 2, em que você consiga manter ali a argumentação para mostrar que as utopias podem ser, por exemplo, indispensáveis e em alguns momentos, sei lá, nocivas. Não sei. Eu preferiria seguir um caminho. Um caminho. Tá? Quem optar por esse tema pode fazer. E o outro que é bem legal também, que eu não vou ler os textos de apoio, é o que está na página 15. Tem até uma charge bacana, tem 2 textos legais, tem vários. Na verdade, tem 5 textos contando com a tirinha. Olha o tema, lá embaixo. Os textos aqui reproduzidos falam de política. Seja para enfatizar sua necessidade, seja para indicar suas limitações e impasses no mundo atual. Reflita sobre esses textos e redija uma dissertação em prosa, na qual você discuta as ideias neles apresentadas, argumentando de modo a deixar claro seu ponto de vista sobre o tema.
Participação política, indispensável ou superada? E aí? Participar politicamente, né? Participar politicamente, de maneira ativa. Aí os textos de apoio vão ajudar vocês a entender algumas coisas. Para vocês, isso é indispensável? Ou não? É algo superado. Já era. Participação política? Né? Então, leiam os textos de apoio, são temas bem legais. E quem tiver aí também e quiser trabalhar com o tema da ESA, eu acho que vocês devem ter, senão também eu posso passar no quadro. É o de cima, né? O Brasil é um país que se preocupa com a saúde, mas grande parte da população não tem hábitos saudáveis. Esse foi o tema da ESA. O Brasil é um país que se preocupa com a saúde, mas grande parte da população não tem hábitos saudáveis. E aí? Esse não está na folha, gente. Eu vou anotar aqui. Esse é o tema da ESA. Deixa eu ver se tem um outro canetão. Esse azul é muito fininho para escrever. Vamos ver esse aqui. Esse aqui vocês podem... É uma opção. Tem os da folha e tem esse. ESA 2020. Foi em julho o concurso? Foi em julho? Ah, é verdade. Estávamos em plena pandemia, né? Nossa, agora eu me perdi. Para mim que era julho, mas enfim. Geralmente, né? Mas grande parte da população não tem hábito saudável. Aqui é interessante que, assim, se a gente pensar no contexto, estávamos num ano de pandemia. Né? Foi mesmo? Então, o Brasil é um país que se preocupa com a saúde, mas grande parte da população não tem hábitos saudáveis. Tema chato, hein? Tema difícil para escrever também. Opa! O que eu escrevi aqui? Parece que se preocupa. Ninguém me avisou? Ai, que sarro. Tá, agora o da SpaceX é... apenas uma sociedade versada na ciência. E o da SpaceX foi quando? Uma semana antes, né? Né?
Apenas uma sociedade versada assim. Olha, os dois temas levam em consideração a pandemia. Teria que ler o texto, claro, tem os textos de apoio para ler, né? Quem pode puxar pelo site. Mas se a gente for pensar, a questão aqui de hábitos saudáveis, de saúde, né? Porque nós temos, se era um ano de pandemia, a prova é formulada no ano da pandemia, no mês que antecede, geralmente, a prova. Né? Então, como eu trabalharia com essa ideia de que a população não tem hábitos saudáveis? E, ao mesmo tempo, o que eu poderia dizer no meu texto, fazer uma análise do Brasil enquanto país que se preocupa com a saúde? A gente teve controvérsias também no ano passado, né? Esse Brasil um tanto dividido. Brasil enquanto país, nação. Difícil, é um tema complexo. Né? Tema complexo. E aí grande parte da população não tem hábitos saudáveis. Isso aqui pode ser, eu posso levar para várias coisas. Eu posso levar para a questão da pandemia, principalmente, dos cuidados, do lockdown, daquilo que foi feito para tentar conter o problema no país, das medidas tomadas e da população enquanto o quê? Aquela população que lavou as mãos, aquela população que não teve hábitos saudáveis no sentido de higiene, de usar a máscara adequadamente, de se cuidar. Ou eu posso levar para outro lado. Não me lembro, eu li os textos de apoio, acho que na época eu não me lembro, mas eu posso levar a questão do tabagismo, né? Fast food, isso mesmo, né? E de várias coisas. Então, o que seria isso? Né? Eu acho que tem que pegar o tema certinho, os textos de apoio, para a gente ver. E esse da ciência, da SpaceX, como que estão os textos de apoio? Que não foi o que eu preparei para hoje, né? Em outro momento eu vou trazer os textos para a gente discutir. Mas caso alguém não queira fazer os que tem na folha, fica como opção. Puxa lá o tema dos próprios concursos e podem fazer. Tinha texto de apoio nesse da ciência? Deixa eu só ver. Senão eu fico falando aqui ao vento, né? Ele traz algumas coisas, deixa eu ver só se eu consigo. Traz um sobre a coisa mais preciosa. Sobre a ciência, que desperta um sentimento de admiração. Depois traz sobre o conhecimento científico. Nossa, deixa eu ver o que mais. Outros benefícios do investimento em ciência e tecnologia. Mudar de rumo para não perder o futuro. Os textos, eles valorizam a ciência. E a gente viu também um paradoxo, agora em tempos de pandemia, em que um grupo de pessoas não valorizou a ciência, desfez da ciência, riu da ciência, ridicularizou a ciência. Quando os melhores laboratórios do país estavam pesquisando sobre o vírus, os laboratórios mais renomados das melhores universidades do país pesquisavam, pessoas desacreditavam, riam. Desacreditar da ciência, tá? Desacreditar da ciência é o quê? É não agir responsavelmente. Né? Quando eu penso que o vírus não é nada, que ele não prejudica, que ele não mata, é só a mídia. Né? Aí é quando olha só, apenas uma sociedade versada na ciência pode escolher seu destino responsavelmente. Então, olha o exército pisando no calo de alguns aí. A ciência é tudo. Não é, gente? Então, isso daqui é até interessante porque é o viés de quem prepara. Sinal que a banca de vocês, o lugar para onde vocês querem ir, acredita na ciência, valoriza a ciência.
Porque a banca de redação, ela faz a redação de acordo com aquilo que ela acredita. Entendeu? De acordo com aquilo em que ela acredita. Então é interessante. Olha que legal discutir isso aqui. Apenas uma sociedade versada na ciência pode escolher seu destino responsavelmente. Quer dizer, com responsabilidade. Se eu seguir a ciência. Isso não sou eu que inventei. Ó, SpaceX. Tá? Então, são temas bem legais. Se vocês quiserem depois puxar a prova e tentar fazer, fiquem à vontade. Como vai funcionar? Vamos ver. Nós vamos agora, nós vamos fazer aquela aula produtiva, certo? Eu vou interromper por aqui. Era só uma introdução. E agora eu vou fazer aquele atendimento individualizado, certo? Vou pôr a minha máscara, vou sentar ali. E aí nós vamos fazer o atendimento. Quem tiver uma redação, eu posso olhar.